Império dos Trópicos. Era o primeiro reinado, né? É. Cadê? Página 167, é isso? É, né? Bom, a aula já está gravando, eu vou pedir a vocês agora, então, que abram o webcam e que a gente possa corrigir coletivamente o exercício da página 167. A princípio, a gente pede assim, gentilmente, vamos lá, gente, vocês sabem que tem que abrir o webcam. Vários de vocês têm, Gabriel tem, Raika tem, Brenda Sei, tem. professora, que eu tô procurando meu livro, que eu acho que eu sumi com ele. Eu não faço a mínima ideia de onde ele seja. Bom, como ele está no isolamento social, deve estar na tua casa. Ah, isso é óbvio, né? Pois é. Peraí, eu vou sair porque eu vou entrar pelo notebook. Tá. Era na página 167, né? Isso? Fizeram? Ah, que bom poder ver o Gustavo. Vou tentar ver o livro pela web. Vamos ver se eu consigo. Brenda Vicente. O Iago tem webcam. Vitor, já desligou. Não era assim, é para ligar, para constar que está aqui, depois desliga. Não é para deixar ligada? Não, bro, eu fui pegar o caderno. Ah, por que vocês têm tanta resistência em ligar o web? Eu já conheço a cara de vocês, estou cansado de ver. Estou cansado de ver vocês já, gente. Vamos lá. Primeira questão. No Piauí, houve intensa participação popular nas lutas pela independência. Justifique. O que aconteceu lá no Piauí? O que o livro fala sobre isso? Na Guerra da Independência? É. O que o livro fala sobre isso? Ninguém fez a tarefa. Só para saber. Eu fiz, mas eu não fiz responder. A resposta está errada. Ah, mas faz mal, né? Já é um... Eu também. Além da Maria, quem mais fez? A Laura fez, né? Iago fez? Eu fiz também. Se vocês não fazem a tarefa, eu vou começar a cobrar no CLES, hein? Achei o livro, achei o livro. O que fala sobre a independência, a participação do Piauí na independência? Lá na página 158, né? Vamos voltar lá. Ela fala, a Câmara de Parnaíba, cidades do norte da província do Piauí, declarou-se favorável à independência. O general português Cunha Filé e suas tropas partiram de Oeiras, então capital do Piauí, a fim de sufocar o movimento de independência. Então, um grupo apoiou a independência, um grupo foi contra a independência, teve uma intensa luta naquela... Teve a guerra, também teve guerra de independência, daí foi alguma coisa na Câmara da Paraíba. Isso. Na verdade, aqui está qual é a intenção do autor ou autora? Autor. Qual é a intenção do Alfredo Boulos? É mostrar que não foi tão pacífica assim, a independência do Brasil, né? De certo modo, teve uma participação militar, popular. É claro que não foi igual a da América Espanhola. A América Espanhola foi muito mais intensa. Ou dos Estados Unidos foi mais intensa ainda. O povo pegou em armas. No caso do Brasil, foram alguns conflitos locais. Assim. Iago, teu áudio está mal. Isso, porque está dando eco na minha televisão, eu acho. Deu? Foi, obrigado. Gustavo já saiu, Laura, Vitor, João, Ângelo. E por que vocês estão desligando a web? Vocês vão ficar brigando hoje? Sexta-feira.
Vamos lá. Iago, Vitor, Gustavo, João. Dois. Não é para sair, hein, galera? Se liga. Eu vou sair também. Hoje, o 2 de julho, é, ao mesmo tempo, um evento oficial e popular. Inicialmente, era uma festa popular por excelência. Com o tempo, foi ganhando áreas oficiais e sendo apropriado pelos governantes. Assim, é possível dizer que o 2 de julho... O que vocês colocaram? Que é a data da fundação da Bahia. É a data da fundação da Bahia, mas aqui a alternativa, na verdade, seria a alternativa C. É, ao mesmo tempo, um evento oficial e popular. Com o tempo, né, se tornou oficial. No começo era só popular. Não existe a fundação da Bahia. O 2 de julho não pode, os baianos não podem comemorar como se fosse a independência da Bahia, porque não existe a independência da Bahia. A Bahia não é um país. Mas, nessa data, há uma comemoração que é, ao mesmo tempo, um evento oficial e popular. Por isso que é a alternativa C. Depois a 3. Olha lá. O texto a seguir foi retirado de um jornal da época da independência. Leiam com atenção. Aqui uma fonte, uma pista nessa primeira aula, do 6º ano. Uma pista histórica. O Antônio Firmiando Macedo Braga, fazendo ciente aos respeitável público que, pelos males que a nação portuguesa lhe tem causado, desterra de si e de toda a sua família, de hoje para sempre, os indignos cognomes de Macedo Braga, que há herdado dos seus pais e avós, naturais desses lugares de Portugal, e substitui a eles os da sua pátria, passando a denominar-se Antônio Firmiando Brasileiro Carioca e seus filhos, Rodrigo Antônio Brasileiro de Maceió, Inocência e Cândida Flora de Maceió. O cara está renegando o nome dele, porque o nome dele tem a ver com Portugal. Ele não quer um nome indigno, um nome que tem a ver com Portugal. Identifique e transcreva o trecho em que o autor explica o motivo de ter decidido mudar seu sobrenome de sua família. Que trecho mostra isso? O fazendo ciente ao respeitável público que, pelos males que a nação portuguesa lhe tem causado, desterra de si e de toda a sua família, de hoje para sempre, os indignos cognomes de Macedo Braga, que há herdado de seus pais e avós naturais desse lugar de Portugal. Boa, tá certo? Essa parte mesmo, é o iniciozinho ali, né? Até Portugal. Quando ele fala que ele renega o nome, não quer o nome herdado de Portugal, porque é indigno, da nação que explorou o Brasil. Então ele não quer mais um nome que remeta ele a Portugal, ele quer um nome brasileiro. Eu botei outra coisa. Apesar de que Maceió e... Eu botei outra parte. Colocou outra parte? Que parte tu colocou? Sim. Eu coloquei, substituiu a eles os da sua pátria. Pode ser também. Pode ser. A B. O que o levou a... Posso perguntar uma coisa? Oi? Posso perguntar uma coisa? Pode, claro. É que tava aí falando do tipo, que o nome que, tipo, se fosse um nome herdado de Portugal, seria um nome indigno, né? Mas qual o significado do Brasil, tipo, Brasil? A palavra Brasil vem, a maior parte dos historiadores acredita que vem de pau-brasil. Da terra do pau-brasil, e depois ficou só Brasil, por conta da madeira que foi explorada lá, né, no período colonial brasileiro. E tem a ver com brasa, fogo, que era o corante que era tirado do pau-brasil. Essa é a teoria mais aceita. Tem uma outra teoria, Gabriel, e essa teoria é menos aceita, poucos historiadores falam dela, que diz que existia na Idade Média uma lenda de uma terra chamada Brasilis, que se descolou da Europa, era um lugar perfeito, idílico, meio Éden, assim, sabe? E se descolou da Europa e ficou vagando pelo oceano. E quando eles acharam essa terra, que era um paraíso, era meio Éden, né? Quando os portugueses chegaram aqui, aquela coisa dos índios, tudo nu, parece sem pecado, eles chamaram de Brasil por conta de acharam a ilha.
estava perdida. Uhum. Essa teoria é mais bonitinha, mas ela é menos aceita. A teoria mais aceita é a outra do pau-brasil mesmo. Essa é mais fantasiosa, bonitinha. Vamos lá. O que levou a trocar Macedo Braga por brasileiro carioca? Por que brasileiro carioca? Eu acho que ele Por causa do trocou Rio de brasileiro Janeiro? por carioca, ele era brasileiro porque ele era carioca e ele morava no Rio. Porque ele quer afirmar que ele é brasileiro, né? Isso mesmo. Ele quer afirmar no sobrenome dele que ele é brasileiro, que ele defende a independência do Brasil. Ó, Braga é uma cidade em Portugal, tá? Linda, aliás. Depois, a que processo essa troca de sobrenome está associada? O que aconteceu na história? Eu coloquei, tipo, não eu esqueci direito o nome, mas, tipo, não é independência, É aquele. não, mas é que depois, tipo, teve a independência e depois teve daí foi Brasil, e daí, eu sou brasileiro, entendeu? Não foi exatamente na independência, né? Mas assim, após a independência. Esse nome está relacionado à independência. Ele quer Uhum. romper um laço com Portugal e firmar um laço com o Brasil. Dizer que ele é brasileiro, ainda que ele tenha ascendência portuguesa. Mas ele quer dizer que defende a independência, né? É um jeito de dizer que defende a independência. Se ele fosse bem brasileiro, teria um nome assim, tipo, sei lá, Antônio Mayambipe. Um nome bem tupiniquim. Gente, novamente, João, Gustavo, Laura, Iago, Naomi. É Naomi ou Naomi? Naomi. Ah, tá. Eu já tive uma chamada Naomi também. Ainda aí vem. 4. Assinale as alternativas corretas. Ih, essa aqui é pegadinha, porque tem mais de uma, então. As alternativas corretas. A França foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Certo ou errado? Errado. Errado. Foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? A Inglaterra. Não. A Inglaterra não podia, sabe por quê, Marina? A Por causa Inglaterra, da Os dívida. Estados Unidos. tem uma série de pactos com Portugal. Então, se a Tinha Inglaterra dívida, não tinha? independência Acho que do ela Brasil, dívida de 2 milhões lá. Portugal podia ficar meio ressentido com a Inglaterra. Então, a Inglaterra foi cozinhando em banho-maria. Foi um outro país que já era independente, queria mais do que todo mundo fizesse. Estados Unidos. Estados Unidos. Boa. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Eu já tinha feito a dele, era mais interessante para os Estados Unidos que os outros fizessem. Porque até para os Estados Unidos, tinha que fazer comércio com Portugal e Portugal fazer com o Brasil. Coisa chata. Vamos fazer direto, vamos embora, gente. B. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Acabei de falar, né? Tá certa. A C. Em 1825, Portugal reconheceu a independência política do Brasil, exigindo a extinção do tráfico de africanos escravizados no prazo de 3 anos. Certo ou errado? Certo. Errado. Errado. É errado se os Estados Unidos é verdade. certo, as outras estão erradas, né? Vamos lá, gente, aqui, Portugal reconheceu a independência do Brasil. Então vamos entender o que está falando aqui, uma pegadinha isso aqui, tá? Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante o pagamento de uma compensação, porque eles perderiam o Brasil, né? De 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil teve que pagar para Portugal 2 milhões de libras esterlinas, que o Brasil nem tinha, teve que pegar um empréstimo com a Inglaterra. Até a moeda que eles usam é libras. Que era a moeda inglesa, né? É a moeda inglesa. E além disso, o Brasil teve que assumir todas as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra.
Olha, todas as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, o Brasil tinha que assumir. O Brasil paga. É, Porque por que como que isso? Por que isso? Portugal pagava a Inglaterra com o dinheiro que vinha do Brasil. Como não vai vir mais dinheiro do Brasil, então vocês pagam as dívidas que a gente tem com a Inglaterra. Pô, O os Brasil, caras roubam nosso ouro, ainda deixam a gente endividado. e o Brasil acabou aceitando, tá? Assumiu as dívidas de Portugal com a Inglaterra e pagou 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil não tinha e pegou emprestado com a Inglaterra. Então o Brasil vai ficar com várias dívidas com a Inglaterra, né? A dívida de 2 milhões, mas todas as outras dívidas de Portugal. Quem vai exigir que o Brasil acabe com o tráfico de escravos? Quem é? Inglaterra. Boa! A Inglaterra exige. A Inglaterra vai reconhecer a independência do Brasil se o Brasil se comprometer a acabar com a escravidão em 3 anos. Olha lá, para a Inglaterra, gente, vamos pensar na lógica, ó, galera que consegue juntar um conteúdo com o outro. A Inglaterra já tinha feito a Revolução Industrial. Ela produz muito. Ela quer vender mais para o Brasil. Se o Brasil tem escravo, ela não vai vender mais. Escravo não ganha salário. Então é melhor que o Brasil acabe com a escravidão. Porque daí essas pessoas que trabalhavam como escravos vão receber salário e vão poder comprar os produtos que ela vende. Então, junta com a Revolução Industrial, ó. Tá? Por isso que ela pressiona o Brasil para acabar com a escravidão. A Inglaterra queria que o Brasil acabasse. O Brasil não vai acabar, tá, gente? Vai enrolar a Inglaterra durante um bom tempo. Vai dizer assim, ah, tá, já vou acabar, espera aí. Vai ficar fazendo aquelas leis que não funcionam? Lei do ventre livre, lei do sexagenário. Nós vamos ver isso mais adiante. O Brasil vai criar uma lei que toda a pessoa que nasce escravizado, né? Nasceu de uma mulher escravizada a partir daquele ano, está livre. Gente, que criança nasce e sai com uma mochila nas costas, dizendo, vou para a cidade arranjar um emprego. Ficava junto com a mãe, que era escrava, e daí não adiantava nada, não tinha liberdade nenhuma. Ó, até os 8 anos, nenhuma criança, mesmo negra, escravizada, podia ser colocada no trabalho, tá? A partir dos 8 anos, eles eram colocados na lavoura para trabalhar. E daí, essa lei dizia que nascia livre. Mas como ele ficou 8 anos na fazenda sem trabalhar, ele tinha que ficar mais 8 anos para pagar pelos 8 anos que ele ficou sem fazer nada. Ou seja, essa lei nem funcionou na prática. Até os 16 anos, o cara era escravo, não tinha jeito. Então, lei do sexagenário. A partir de 60 anos está livre. Gente, que escravo chegava aos 60 anos. Não tinha, era difícil? Muito difícil. Um escravo que chegava aos 60 anos. E outra, chegou aos 60 anos, trabalhando a vida inteira na lavoura. Vai pegar uma enxada, vai para a cidade procurar emprego com 60 anos? Negro com 60 anos, ex-escravo. Não ia conseguir nem sobreviver na cidade. Então, leis que não funcionava, tá vendo? O Brasil dizia assim para a Inglaterra, ó, tô acabando, calma aí. Tô fazendo leis que um dia vão acabar. Na prática, só enrolava a Inglaterra. Daqui vem o ditado para inglês ver. Isso aí é só para inglês ver. Só para fazer de conta que está terminando, né? Vamos lá. E aí, vamos ver se está certo ou errada, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 27, mas, para isso, exigiu a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Tá certo? Lembrem, os mais atentos, ou os mais esquecidos, lembrem que em 1810, o Dom João assinou um Tratado de Comércio e Navegação que estabelecia a porcentagem de impostos. Lembram? Inglaterra paga 15%, Portugal paga 16% e outros países pagavam 24%. A Inglaterra exigiu a renovação desse tratado. Ou seja, continuar pagando menos impostos no Brasil. O Brasil aceitou. Porque o Brasil precisava também, né? Da produção industrial inglesa. O Brasil não tinha indústria. Depois, os trechos a seguir são da primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro. Gente, o que é outorgada? É escrita?
Não, porque ele não escreveu. Quem escreveu foi uma Assembleia Constituinte. Criada? Criada também não, foi a Assembleia Constituinte que criou. Outorgada é uma palavra difícil para vocês, né? Porque não faz parte do vocabulário dos adolescentes. Aliás, nem dos adultos, tá, gente? Muitos adultos não sabem o que significa isso. Pergunta para os pais aí. Outorgada é imposta. É tipo concedida. Na verdade, não, ela é imposta. É assim, quer ver? Ó, quando é a lei hoje, Gabriel, uma Assembleia Constituinte pode ser convocada para fazer uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Isso pode acontecer. Eles vão escrever a Constituição e vão entregar para o Congresso aprovar. O Congresso promulga, a gente chama. Promulga é a prova. No caso da primeira Constituição, ela nem passou pelo Congresso. O Dom Pedro assinou embaixo. Cumpra-se. Essa aqui é a primeira Constituição. Deu, acabou. Outorgada é imposta. Isso que já mostra que ele é um pouquinho autoritário, né? Porque se ele impõe uma lei, ele não aprova uma lei, ele impõe, isso mostra que o Dom Pedro era uma figura meio autoritária. Não é à toa que depois os brasileiros vão querer que ele vaze do Brasil. O que dizia essa lei? Artigo 1º, já começa dizendo que o Brasil é um império. É a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Lembrando que cidadão brasileiro era somente homem, maior e alfabetizado. Ou seja, 5% da população brasileira. O seu território é dividido em províncias. Hoje é como? Estados? Estados. O seu governo é monárquico hereditário. Hoje é como? É, Como com república presidente, federativa. eu só esqueci o nome. Quando tem presidente é uma? República. República República. Federativa. Essa é república. República Não é Federativa. hereditária. República Federativa. Os estados têm autonomia. A religião católica apostólica romana, essa católica famosa, Papa, continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas, com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Ou seja, vai permitir a religião luterana, a religião calvinista, as religiões que tinham na época. Aqui não inclui, prestem atenção, não inclui religiões de matriz africana. Não inclui. Tá? Porque não era visto como religião. As religiões africanas não eram vistas como religião. Eram vistas como cultos. Eram vistas como manifestações animalescas. Eles chamavam. Tá? Uma manifestação animalesca. Por conta daquela coisa de receber os espíritos, né? Das religiões de matriz africana. Então, não, essa não podia. Os poderes. Olha lá os 3 poderes do Montesquieu. Vocês aprenderam lá no primeiro trimestre, presencialmente ainda. Os poderes são 4 no Brasil. Olha como a Constituição do Brasil é. Tem o poder legislativo, que é o Senado e a Câmara, que tem até hoje. Tem o poder moderador, esse não tem mais. Tem o poder executivo e o judiciário. O poder legislativo é delegado à Assembleia Geral, ao Congresso. Posso perguntar um negócio? Pode. Deve. O que acontecia se eles praticassem a religião lá africana, que não podia? Que era perseguido, preso, os templos eram destruídos, tinha que ser muito escondido. Muito escondido. Hoje, a gente tem uma liberdade de culto maior. Isso não significa dizer, Laura, que a gente tem um respeito maior. A gente também vê hoje em dia, por exemplo, destruição de casas de Umbanda, Candomblé, algumas representantes de outras religiões que entram, destroem as imagens, destroem, porque não respeitam. Não só de origem africana, né? Lembra daquela do Ribeirão que destruiu... não, era de origem africana. Lembra daquela mulher do Ribeirão que destruiu uma imagem de Iemanjá? No ano passado, eu acho. Saiu quebrando a imagem de Iemanjá que tem na pracinha do Ribeirão.
Um desrespeito à cultura africana, né, no Brasil, Floripa. A Assembleia Geral compõe-se de duas câmaras, os deputados e o Senado, até hoje. Tem duas câmaras, Câmara Alta, Câmara Baixa. O Senado é composto de membros vitalícios, olha lá, até a morte. O senador é senador até a morte. Não é muito diferente hoje em dia, tá, gente? Aquele povo que está lá no Senado se reelege o tempo todo, é quase até a morte. São excluídos de votar os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis. Ou seja, o voto é Censitário? censitário. Eu esqueci a palavra, mas é. Tá bom, hein? Tô gostando desse negócio. Vamos lá. Qual a forma de governo adotada no Brasil? Ai, gente, óbvio, sabia, só copiado. É monárquico hereditário. Monarquia hereditária. Muito bem. Por que não é absolutista? Por que não é uma monarquia absolutista? Mas de Dos uma três certa poderes? forma era. Porque tem o Certa negócio forma, do parlamento. Tem do parlamento lá? Dois salários ao mesmo tempo, não consigo entender nada. Por causa do. Ai, viu? Eu falei do negócio do parlamento, mas não sei se está certo. Não é absolutista porque tem o quê, gente? é por causa dos Parlamento? 4 poderes? Porque tem Constituição. Lembra lá na França, quando fizeram a Constituição, derrubaram Luís XVI. Na Inglaterra, quando fizeram a Constituição, derrubaram Carlos I. Então, a Constituição sempre limita o rei, teoricamente. Mas no Brasil, a Constituição Não era bem assim. É. É porque quem decidia quem era ali, eu não lembro se era o Dom Pedro em si, mas eu sei que era tudo paga-pau dele. Aí, tipo, meio que não fazia diferença. Essa expressão foi boa, hein? Todo mundo paga pau pro Dom Pedro. Basicamente é isso. Vou usar a expressão do Gabriel. O Dom Pedro que mandava em tudo, porque ele tinha o poder moderador. O poder moderador está acima do executivo, do legislativo e judiciário. Ele pode, por exemplo, ele pode desfazer a sentença de um juiz. O juiz mandou prender um cara. O Dom Pedro podia desfazer a sentença. Um cara foi eleito para a Câmara de Deputados Federais. O Dom Pedro pode dizer, não, esse cara aí eu não quero. O Dom Pedro pode demitir um juiz. O Dom Pedro que escolhia o presidente do Conselho de Ministros, que é chamado de primeiro-ministro hoje em dia, né? Na Inglaterra tem um primeiro-ministro. O Brasil também tinha um primeiro-ministro, só que era chamado de presidente do Conselho de Ministros. Só para diferenciar. Que era escolhido o Dom Pedro. Então, no final das contas, quem mandava em tudo era o Dom Pedro. Então, no Brasil, conseguiu fazer uma monarquia constitucional absolutista, que é uma contradição igual ao Brasil. Né? Quantos e quais eram os poderes? 4 e era o legislativo, o moderador, o executivo e o legislativo. Era o judiciário, o legislativo e executivo. E o moderador. Tá? São os 4 poderes do período da primeira Constituição do Brasil. E deu o significado das 3 palavras em negrito no texto e explique o artigo 92. O que significa hereditário? É que passa de pai para filho. Isso. Passa de pai para filho. Aí, se não tiver filho, passa pro irmão. E daí, se não tiver irmão... E daí sempre tem uma linha sucessória gigante, tá? Chega até em mim quase. O que é moderador? Era o novo poder que tinha... quem modera. O que significa modera? Tá certo? O que significa moderar? Vocês tinham, na aula passada, a gente teve um conflito. Eu deixar equilibrado. Controlar, sim. Deixar equilibrado, né? Deixar equilibrado. Controlar, assim, tipo, sei lá. Não, é mais do que isso. É deixar equilibrado, porque moderar é moderador, ou seja, tipo,
Eu não sei explicar direito, mas não é nem para um lado nem para o outro. É tipo. Isso. Boa, Gabriel. Equilibrar. Justo, não é? O verbo de moderar é equilibrar. Então, o poder moderador, teoricamente, deveria equilibrar. Mas, na verdade, ele era usado para impor o poder do Dom Pedro. Né? Então, a palavra moderador aqui se refere ao poder exclusivo de Dom Pedro. Eu lembrei, é da palavra moderar, ou seja, diminuir, tipo, meio que deixar ímpar. Não, é ímpar não, é ímpar, não sei. Tipo, deixar igual, isso. Moderar pode ser diminuir também, tá? Pode ter esse sentido. Então, é isso que eu pensei. Modera aí na bebida. Modera e diminui. A gente ouve essa expressão. E a outra palavra qual era? Vitalício. É quando, tipo, Dali ser pra tem vida poder toda, né? até morrer. Até a morte. Boa. A vida toda. E o artigo 9, são excluídos de votar os que não tiveram renda líquida. A gente acabou de falar, né? Artigo 92 estabelece o voto Ou censitário. voto censitário. Boa, isso aí. 6. O texto a seguir é um manifesto escrito pelo Frei Caneca. Leiam com atenção e respondam ao que se pede. A Confederação do Equador. A massa da província detesta todo governo arbitrário, iliberal e tirânico. Tenha o nome que tiver. Ele está malhando o Dom Pedro, tá? Está chamando o Dom Pedro de tirânico, autoritário. A massa da província só há de pacificar quando vir a imprensa livre, ou seja, o Dom Pedro era censurador, o imperador sem o comando da Força Armada e outras instituições que sustentem a liberdade do cidadão e sua propriedade e promovam a felicidade da pátria. Fora disso, a massa da província gritará: do Rio nada. Nada queremos nada. Não queremos nada, aliás. Identifique e transcreva o trecho em que o autor critica os governos autoritários. Estou quase afundando a minha coisa, que hora que eu vi. Em que parte mostra uma crítica ao governo autoritário? Aqui, ó, calma aí. Arbitrário, liberal, detesta todo governo arbitrário, liberal e tirânico. E o nome que tiver. Boa, bem a primeira frase lá, né? Detesta todo governo arbitrário, iliberal e tirânico. A B. O que o jornalista Frei Caneca defende nesse manifesto? Tem várias coisas, né? A massa da província. liberdade, segurança, felicidade do Rio e sua liberdade. A liberdade do povo, pode ser. A liberdade do cidadão, né? Que ele fala ali. A liberdade do que mais? Olha lá. O imperador. Felicidade da pátria. A felicidade da pátria. A massa da província só há de se pacificar quando vir a imprensa livre. Então, a liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Tem várias coisas aqui, ó. Liberdade de imprensa, liberdade de poder do cidadão, a felicidade da pátria. A liberdade do cidadão e sua propriedade também. Gente, só aqui tem vários autores iluministas, olha lá. Como é que é? É com H, é o Holmes. Hobbes não, Hobbes é o Leviatã. O Hobbes seria o autoritário, né? Era... sei lá, eu sei que tinha o da propriedade, sempre tinha o que defendia da propriedade. Locke. O Locke, isso. Isso. Olha lá. Daí tinha os jacobinos e os girondinos, e os girondinos eram tipo, meio que o da direita e da esquerda. Olha quantos autores tem num trechinho só. Liberdade de imprensa, Voltaire. Palavra de liberdade de expressão. Limitação do poder do Dom Pedro, ali ele fala, né, que ele é autoritário, é tirânico, não sei o quê. Então, quem falava de limitação do poder? Montesquieu. Quem fala sobre
a felicidade do cidadão, da pátria, da propriedade privada, garantir a propriedade privada? Locke. Só nesse trechinho tem 3 autores iluministas. Locke, Montesquieu e Voltaire. Um trechinho pequenininho. O que mostra que a população brasileira, ou uma parcela pequena da população brasileira, tinha acesso àquela literatura iluminista. E se influenciou por aquilo, né? Lutou por aquilo. E por último, o que Frei Caneca quis dizer com fora disso a massa da província gritará do rio nada, nada. Não queremos nada. Por que esse rio é letra maiúscula? Por que esse rio é letra maiúscula? É o rio Amazonas? Rio de Não, Rio de Janeiro, né? Janeiro. O Rio de Janeiro, o estado. E na época era o que do Brasil? Capital. A Capital. capital. Isso, que ó, o que ele está dizendo é que eles não vão respeitar as ordens que vêm de Dom Pedro. Ah, do Rio nada, nada, não queremos nada, a gente não quer nada que venha da capital do Brasil, a gente não vai respeitar o Dom Pedro. Gostava do Dom Pedro, né? Achava ele Prof, a gente teve na aula hoje. Ô, prof, Oi? a gente estudou a conjuração baiana? Sim, Não, né? Sim? sim. A gente comparou com a Inconfidência Mineira, inclusive. A Inconfidência Mineira foi de elite. A Conjuração Baiana foi de populacho. Queriam a separação da Bahia, a independência. E não deu certo, tá? Também, palco meu, prenderam todo mundo, deu. Quem viu aquela novelinha que acabou, estava passando na Globo, quem vê novela, Novo Mundo? Novo Tempo? Novo Mundo? Eu acho que é o Novo Novo Tempo é uma Mundo. rádio. Novo Mundo, acho que era, né? Eu acho que é Novo Mundo. É Novo Mundo, Novo Mundo. Tinha o Dom Pedro, tinha a Imperatriz Ah, Leopoldina. sim, eu vi alguns episódios com meus avós, que eles Ali, sempre viam essas novelas. ali mostrou até o governo do Dom Pedro, quando ele fez a independência, naquela novelinha mostrou um pouco disso. Claro que é uma literatura, né? Então está cheio de fantasia. Tinha Mas, um monte de coisa que não tinha nada a ver com nada ali, tipo, meio bizarro. de fato, ele era bastante autoritário, tá? Bastante autoritário. Autoritário e violento, inclusive. A esposa dele, a Leopoldina, levou um chute na barriga, grávida, do Dom Pedro II. Tanto que, em seguida, depois do parto, ela faleceu. Ele tinha uma amante que ele vivia no mesmo palácio que a mulher, que é a Leopoldina, que é a Imperatriz Leopoldina, a Domitila de Castro, que aparecia na novelinha Domitila de Castro. Isso para quem viu, né? Apareceu lá. Ele não é à toa que estourou, por exemplo, a Confederação do Equador. Era contra o Dom Pedro, ele era muito autoritário. E por isso que eles falam do Rio nada, nada. A gente não quer nada no Rio de Janeiro. Eles queriam separar do Brasil e formar a Confederação do Equador. A 7. No início do seu governo, Dom Pedro era bastante popular. O povo gostava dele, como demonstram as festas da sua coroação. Ao longo do seu governo, porém, ele foi se tornando cada vez mais impopular e acabou abdicando, saindo do país às pressas. Escreva um pequeno texto com as razões da abdicação, siga o roteiro. O que tem a ver... Prof, já acabou a aula? Acabou a aula. 5 minutos. A gente termina na próxima aula. Brendo, tu quer se despedir? Pouca gente que teve hoje, o máximo que teve foi 15 pessoas. Pois é. Brenda, quer se despedir do grupo? Tchau, gente. Amo vocês. Vocês foram muito chatos, tá? Mas foi muito legal conhecer vocês. E é isso. Não gosto de fazer textão e nem essas coisas. Brenda, uma boa sorte lá, tudo de bom. Em Garopaba, se um dia voltar para Floripa, há tempo de voltar para a Escola Engenho, volta para a Escola Engenho. Sim. Não, eu vou vir pra cá quase sempre, né? Vou vir em todas as festas. Continuam me chamando, por sinal. Tá bom, então. Gente, bom fim de semana para vocês. Aproveita para pegar um sol. Tchau, Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof.